Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre importação. Eu sou Viviane, diretora aqui da Esfera no setor de importação. E aqui hoje nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho sobre como funciona o processo marítimo após a carga estar pronta. E o que eu preciso saber para decidir o melhor frete antes mesmo dessa mercadoria ficar pronta. Algumas informações importantes aí que você precisa saber. Se você quer saber mais, fica aí que nesse vídeo nós vamos estar falando sobre isso. Bom, pessoal, alguns pontos importantes para a gente entender, né? A diferença, por exemplo, de um full container para um less than full, né, container, que é o container consolidado ou não. É muito importante a gente saber a diferença disso, dessas cargas, né? Um full container, você está contratando um container inteiro para sua empresa, onde no consolidado você está contratando uma parte do container para sua empresa. Até aí, sei que muitas empresas, pessoas, enfim, já sabem dessas duas modalidades, dessas duas possibilidades de importação marítima, né? O que a gente tem que prestar atenção, muitas vezes, é a questão de essa minha carga. Ela é uma carga sensível, por exemplo, estou trazendo uma máquina que ocupa um pouquinho mais que meio container, por exemplo, mas uma máquina bem delicada. Algo que se de repente uma outra carga se soltar, bater nessa minha máquina, pode ser que realmente o prejuízo seja absurdo, seja muito grande. Será que vale a pena, de fato, consolidar essa mercadoria? Então, não é somente o espaço da mercadoria que a gente tem que levar em consideração, e sim a importação, o que eu estou trazendo. Então, essas considerações, gente, são muito importantes a gente alertar, a gente pensar sobre isso. Assim como você já deve saber que existem vários tipos de container. Container de 20, o container de 40, o container flat rack, que é só plataforma, o container open top, que tem só uma lona em cima, que esses dois casos, né, são containers onde você está fazendo uma importação, por exemplo, de uma máquina, de um equipamento, onde passa das dimensões padrão de um container, né? Então, você contrata esse tipo de container. E tem um container também, que eu sei que ele é bem popular aí, principalmente porque nós temos momentos onde realmente há uma baixa no valor desse frete, que é o container NOR. O container NOR, na verdade, é o container refrigerado, porém desligado. O container NOR, ele tem um momento onde realmente ele é uma grande oportunidade para a gente fazer importações, por quê? O Brasil exporta muito frango, por exemplo, para a Ásia. Então, a gente exporta o container reefer, ou seja, o frango ali, nesses containers que eles estão ligados na tomada para o motorzinho aí, que me fugiu a palavra agora, tá refrigerando o container. E esses containers ficam lá na Ásia e eles precisam voltar, porque em breve novos frangos serão exportados. Então, muitas vezes, há períodos onde o container NOR tem realmente um custo muito baixo. E aí é uma vantagem, porque ele é um container menor porque ele perde o espaço lá dentro, onde tem os ventiladores, vou chamar assim, gente, me fugiu essa palavra, que fica dentro do container para refrigerar, né, para se tornar um container reefer, para ser um container reefer. Então, ele é um container NOR porque ele vem desligado para cá. E ele custa bem menos que um container padrão, porque é de interesse do armador que esses containers retornem para o Brasil. Então, por esse motivo, é uma grande oportunidade de fazer importações no container NOR. Porém, o que muita gente não fala é sobre dois pontos bem importantes. Primeiro, o container NOR, se por um acaso você danifica esses aparelhos de refrigeração que tem dentro do container, uma caixa se solta, bate, o custo é muito alto. Então, cuidado na hora de pensar em que carga você está fazendo importação, qual que é o produto que você está importando, porque se tivesse algo danificado, isso é um pepino muito grande que você não vai ter vantagem de custo nenhuma trazendo pelo container NOR, né? Esse é um ponto. E outro ponto é a questão do free time desse container. Então, toda importação, a gente tem um período para ficar com o container, quando o container é somente seu, né? Quando é um full container, né, um FCL, você tem um período para ficar com esse container. Normalmente, nós estamos falando de 21 dias. Esse é o que aqui, por exemplo, na Esfera, normalmente é o que a gente tem como padrão solicitar para os agentes de carga deixar esse período, né?
Mas o container norte e alguns containers especiais, como o flat rack, como o open top, eles vêm com um período de free time, ou seja, um período que você pode ficar com o container bem reduzido, às vezes 5 dias. Em 5 dias, a mercadoria não chega, não dá presença de carga, tu não desembaraça, chega até a tua empresa e volta para o porto em 5 dias. Muitas vezes isso não acontece. Imagina uma mercadoria que cai num canal vermelho, por exemplo, onde tem a verificação do fiscal, tanto documental quanto física. Com certeza passa desses 5 dias. E depois desse período de free time, existe a cobrança do demurrage. O demurrage é, então, a multa para ficar com este container, que ele vai em torno de 100, 150, 200, 300 dólares. Quando você contrata o frete, você já deve saber essas informações, você já tem acesso a essas informações e é muito importante você saber caso você tenha algum container especial que tenha um período de free time bem reduzido. Então, esse é um ponto bem importante na hora do fechamento do frete. Por quê? Muitas vezes está lá nas letras miúdas, quando você contrata um frete, onde o período de free time é 5 dias, por exemplo, você tem 5 dias, e o valor da demurrage é 300 dólares por dia. Se tu ficar mais 5 dias, vezes 300 dólares, tu já vai ver que esse teu frete, na verdade, que tu quis economizar trazendo um container norte, por exemplo, pode ser muito caro. Então, cuidado nessas negociações, é muito importante saber essa diferença do free time e saber o tempo do free time e saber o custo do demurrage, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente está fazendo uma importação. Outro ponto que eu queria dividir com vocês é como acontece essa importação, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem como é que a gente faz essa cotação com os agentes de carga, como é que a gente define com quem que a gente vai trazer uma determinada importação. Por quê? Quando uma mercadoria está pronta, tá? Ela ficou pronta a mercadoria. O que a gente vai ter que fazer? Cotar o frete. Então, aqui nesse exemplo, são inúmeros armadores que a gente pode contratar e fazer a cotação. Agentes de carga que nós podemos fazer a cotação de frete. Mas o que a gente tem que fazer quando chega para fazer esse comparativo de cotação de frete? A rota, por exemplo, é uma importação urgente. Porém, a gente tem uma rota que da China, ele vai para Singapura, vai para Hong Kong, que vai para não sei aonde, enfim, ele tem um período muito grande para chegar aqui no Brasil. Será que isso compensa? Será que isso vale? Então, é isso que a gente tem que verificar na hora de contratar o frete, entender qual que é a rota que esse navio vai fazer. Outro ponto é o tempo de trânsito, né? Que é vinculado normalmente com a rota. Nós está esperando uma carga, por exemplo, China, Rio Grande, que é em torno de 45 dias. Tu pode ter rotas aí que vai 60 dias. Isso vai cumprir os teus prazos, vai cumprir o teu contrato com o teu cliente, tudo isso tem que ser analisado, né? E quando tu está fazendo uma importação que não é um full container, um container teu, tu vai ter que compartilhar essa carga com os demais. Então, quando você solicita o booking para o agente de carga, para o armador, ele vai ter que conciliar a tua carga com mais de várias empresas. Então, tem esse tempo aí para a solicitação de booking que você tem que levar em consideração. Depois, você vai ter que entender aonde você vai desembarcar essa carga. Aqui nós estamos, a esfera, né, é no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Então, você tem que pensar, quando você faz essa importação, você pode fazer por Itajaí, por Navegantes, Itapoá, por Rio Grande, ou você pode... esses são os portos principais, porém você vai desembaraçar a carga nesses portos, ou você vai fazer um DTA, né, e vai desembaraçar essa carga no EA de Novo Hamburgo, na Bagergues, aqui no EA de Caxias. Então tem uma série de possibilidades que você pode fazer desembaraço. Então tem que analisar isso também. Quando tu faz a contratação de frete, tu pode estar fazendo uma importação, por exemplo, para o Santos, que já vem incluso o DTA até EA de Novo Hamburgo, por exemplo. Então, já está ali quando tu faz a cotação, já tem essa perna inclusa. Isso é muito mais vantajoso do que trazer uma carga, por exemplo, por Santos, desembaraçar lá e depois trazer rodoviária para cá. Uma carga, de repente, consolidada com demais, que vai demorar para fazer essa consolidação. Então, tudo isso é interessante você analisar antes, né? E depois, lembre-se que, além disso, você vai também contratar mais um frete, que é o frete até a entrega na sua empresa, seja onde for, né?
Então, tem várias contratações aí no meio e vários pontos que você deve pensar. Se for uma carga aérea, acontece da mesma forma. Carga ficou pronta, você vai cotar o frete. Só vai mudar os agentes de carga, as companhias aéreas que vão trabalhar com você, né? Você vai ter que cuidar da rota também, o tempo de trânsito, o espaço na companhia aérea, que querendo ou não, você tem ali um avião de carga e você vai ter que consolidar com diversas empresas. Então é importante entender isso e ver quando que, saber que vai ter esse delay, vamos dizer assim, na importação, porque até você solicitar o booking, um espaço e até vir essa informação, pode ser que demore alguns dias, né? E depois também o desembaraço, você vai fazer em São Paulo, você vai fazer em Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul nós também temos o ofício de ICMS, né? Algo que a gente vai conversar em um próximo vídeo aí. E esse ofício de ICMS, ao invés de pagar o ICMS no momento do desembaraço, você paga ele no vencimento do ICMS, né? Um valor mensal. Então, às vezes, para fluxo de caixa é muito interessante, mas para isso é uma empresa importadora do Rio Grande do Sul e tem que ser o desembaraço no Rio Grande do Sul. Então, tem essa vantagem e é algo que você também deve ponderar aí no momento de contratação do frete. E depois, obviamente, a cotação e a comparação de cotação na entrega da sua empresa. Então, você pode ver que é muitas questões aí que você tem que analisar, né? Então, por isso, eu quis fazer esse vídeo aqui para mostrar tudo isso para vocês, que na hora de contratar um frete, tem muitos pontos que a gente tem que levar em consideração. Espero que essa dica ajude aí no seu dia a dia, que de repente você tenha um insight aí para ter uma redução de custo. E qualquer dúvida, gente, deixe os comentários aqui. É sempre um prazer conversar e trocar ideias com vocês. E se você tem algum amigo, algum conhecido que faz importações, não deixe de encaminhar esse vídeo e ajudar mais pessoas aí nesse mundo do comércio exterior. Certo, gente? Até o próximo vídeo.